Boa noite, senhores. Acabou agora há pouco no Allianz Parque. Palmeiras 2, Corinthians 1. Claro, com um resultado terrível. Perder dos caras é sempre irritante, perder clássico é sempre muito ruim. Mas se vocês esperam um vídeo revoltado, indignado, chutando tudo, soltando fogo pelo nariz, eu vou decepcioná-los. Só tá desse jeito assim, histérico, aquelas pessoas que estão surpresas, né? Quem tá surpreso tá desse jeito. Já as pessoas que enxergam o óbvio nos últimos tempos no que diz respeito ao Corinthians e ao Palmeiras, sabem que não havia nada diferente para esperar, né? Claro que você sempre pensa, pô, vai que dá, né? Quase deu, né? Imagina, o Paulinho acerta aquele chute no final do jogo, talvez tivéssemos empatado o jogo. Olha que loucura. Um jogo que tinha todo o roteiro de surra mais uma vez, né? Hoje é aquele jogo que a gente acorda pensando, olha, se não passar vergonha tá bom. Claro que no fundo você sempre tem aquela esperança idiota, né? Típica de um corintiano, mas a lógica dizia que era surra, né? Era torcer para perder de pouco. Era mais um daqueles jogos que a gente sabia que teríamos de um lado um time de profissionais, bem treinados, um time bem treinado, bem montado, com jogadores muito bons, sem craques. Todo mundo fala, tem ninguém no Palmeiras. Não é verdade que não tem ninguém no Palmeiras, tem um monte de gente boa ali. Não tem craques assim de seleção, essas coisas, mas Rafael Veiga é muita bola, o Zé Rafael é bola, o Dudu é bola, o Rony, gostem vocês ou não, é bola. E eles foram atrás do Arthur ainda, esse cara que o Corinthians pra variar ficar namorando e fecha com outro. Essa diretoria é uma piada, mas enfim. Ou seja, a gente sabia que de um lado teríamos um time muito bom e que sabe jogar os clássicos, porque entendeu isso, tem um técnico que valoriza essas coisas, como nós em outros tempos tivemos, não temos mais. E que de outro lado teríamos um time de velhos juvenis, ou de jovens juvenis. O time do Corinthians é um time de juvenil, né? É um time que não sabe o básico, não tem a mínima ideia do que fazer com a bola. Hoje o Danilo assumiu interinamente ali. Já vou falar da escalação do time e do que eu acho. E mais um jogo daqueles que você sabe que não dá para ficar dando escanteio para os caras, porque não temos competência de rebater bola em escanteio. Olha que loucura isso, né? É raro sair gol de escanteio nos dias atuais, tá? Os números mostram isso. Os escanteios, por incrível que pareça, deixaram de ser uma arma tão poderosa como foi em outros tempos. Não estou falando que não sai gol de escanteio ainda, claro que sai. Principalmente quando a gente joga com os caras. É incrível. Todo jogo contra eles a gente toma gol de cabeça de escanteio. Então a gente sabia que não poderíamos dar os escanteios em contra-ataque, né? E se você é um time bom ainda, que você ataca, os caras tomam contra-ataque, mas você tem qualidade para atacá-los, é uma coisa. O que não dá para o Corinthians mais uma vez fazer aquilo que a gente sabe que o Corinthians vai fazer é não marcar ninguém e também não atacar. O lance do segundo gol, o primeiro gol foi o de escanteio, o segundo gol é um contra-ataque, que o Corinthians está com a bola, eu acho que é quem é que força? O Adson, se eu não me engano, força um passe ali com o Gil. O que o Gil estava fazendo ali enfiado entre os zagueiros dentro da área? Deu passe errado, lógico, o Gil não domina a bola, lógico, contra-ataque dos caras, gol dos caras. O Duqueiroz deu mole pra variar, uma coisa assim ridícula. Os caras avançam, um tá com o cara que tá com a bola, e o Duqueiroz tem que olhar o cara das costas. Ele não olha. E a bola vai pro cara das costas, chuta, rebote, enfim. Coisa de amador, né? O Corinthians é amador. O amadorismo do Corinthians é uma coisa assim assustadora. É um bando em campo. E nós queríamos o quê? Que isso se resolvesse de uma hora pra outra, só porque o Danilo tava lá hoje? Porque isso não é de uma hora pra outra. As coisas vão mudar no Corinthians quando o Corinthians finalmente parar de ter interinos, estagiários e outras coisas como treinador e finalmente tiver um técnico de verdade, coisa que a gente não tem, não é de hoje. Isso tira a gente do sério. O Corinthians foi a campo hoje com Cássio, o Duqueiroz na lateral direita, interessante, né? Já vamos falar disso. Cadê o Fagner? Deu dor de barriga no Fagner? O monstro Fagner, o craque, todo mundo lambe as bolas dele, legal. Gil e Murilo, o garoto Murilo na zaga, e o Bidu na lateral esquerda, ao que parece barrando definitivamente Fábio Santos, amém. Fausto Vera, já vou falar dele, e Rony seriam os nossos volantes, Adson e Romero no meio de campo, como meias, Roger e Yuri. Eu queria falar disso. Adson e Romero, o Danilo, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tinha muito o que fazer hoje, tá, irmão? Tô com você, hoje não tinha muito o que fazer, mas exatamente por isso, fecha o time. Pô, nós falamos isso tantas vezes em jogos contra os porcos, que nós estamos quebrados, estamos na merda. Você quer jogar de igual pra igual? O que você quer, mano? Entendeu? Hoje era time pra entrar com 15 no meio de campo. Hoje era pra jogar num esquema 9-1. Entendeu? Todo mundo atrás, batendo, marcando, correndo, batendo, marcando, querendo torcer pra segurar um 0-0.
Era isso, mas não, entra com um time mole desse, um time que tem Adson no meio de campo. Continuem elogiando o Adson, e a cada 10 jogos, quando o Adson fizer um gol, vocês vêm aqui e cagam na minha cabeça. Falar mal do Adson, já é isso aí. Continuem com o Adson. Continuem. Os caras têm Arthur, tem Rafael Veiga, vamos continuar com o Adson, é isso aí. Tá bom. Legal pra caramba, entendeu? Adson e Romero. O que é o Romero, mano? O que é o Romero? O que ele botou o Romero em campo? É assustador, né? Enfim, 2-0 ainda no primeiro tempo e rezando pra acabar. Sabe aquele tipo de jogo que você assiste em pânico? Eu não sei vocês, tá? Não sei se é porque eu tô ficando velho, porque eu tô ficando... É pânico. É aquele jogo que tá 2-0 e você fala, mano, acaba o jogo. Que nós vamos tomar 4. Tamanha é a disparidade entre os dois times. Seja na parte técnica, né, de dominar a bola, de pisar na bola. Seja na parte tática, que seja uma covardia. E na parte física. O time dos caras corre. Primeiro tempo dos caras, os caras te amassa e volta e vai e volta e amassa. E o Corinthians anda em campo. O segundo gol dos caras é emblemático, como já foi o gol do contra-ataque do Remo, no jogo da ida lá em Belém do Pará. O Maicon dá o passe errado, a gente perde a bola e, cara, pra voltar... É o que hoje é moda chamar de a transição defensiva. Então, perde a bola no ataque, é o famoso volta logo. O time não consegue voltar. O contra-ataque do segundo gol dos caras é emblemático. Cadê o time do Corinthians? Cadê os Gil? Cadê os caras, mano? A parte física do Corinthians é medíocre. E será que é coincidência que isso se deve à volta desse preparador físico medíocre? Que essa diretoria medíocre trouxe de volta? Nós tínhamos um preparador físico medíocre, que é esse Flávio de Oliveira, ele foi embora. A turma do VP chegou, identificou um déficit físico no Corinthians. O preparo físico do Corinthians melhorou demais com o Vitor Pereira. Tá defendendo o Vitor Pereira? Não, Mongol, não tô defendendo o Vitor Pereira. Só tô falando que com ele, com a equipe dele, o preparo físico do Corinthians melhorou. E aí o Corinthians, não satisfeito, foi lá e trouxe aquele cara medíocre outra vez. E o Corinthians não tem perna de novo. Tomamos um baile em todos os aspectos hoje, em todos. E 2-0 no primeiro tempo foi pouco. O segundo tempo melhorou, é verdade, os caras já não precisam apertar, os caras já não precisam vir pra cima tanto, mas é verdade que melhorou. E vou falar das substituições aqui. Ele tira o Fausto Vera e coloca o Maicon. Vamos falar do Fausto Vera. Vocês vão falar que eu pego no pé dele. Eu espero muito mais do Fausto Vera. Ainda mais um cara que vocês falam que é craque, que joga demais. O cara é passezinho de lado, não avança, não arma, não desarma. Eu continuo não enxergando nada nele. Que ele tape a minha boca, que eu esteja errado, eu vou ser o primeiro a reconhecer, tá? Torço muito para que isso aconteça. Mas enquanto for essa bolinha aí que ele tem, desculpa, perdeu a vaga pro Maicon. O Danilo percebeu isso, tirou e colocou o Maicon. E ganhou consistência no meio de campo. Ele tira o Romero e coloca o Juliano, sempre a piada o Juliano, né? Enfim, uma coisa assim, pavorosa. E depois, Vera, Maicon. Adson entra Paulinho, Romero entra o Juliano. Depois ele tira o Adson, coloca o Paulinho e tira o Yuri, colocar o Giovani. Falar do Yuri rapidinho. Eu tenho defendido o Yuri aqui. Muita gente chamando ele de caneludo, de grosso. Vocês não viram ano passado então. Né? Não sejamos injustos. O Yuri é bola, o Yuri é muito bom. Não é à toa que um cara foi vendido por 25 milhões de euros. Ele é muito bom. Tá numa fase ruim. Agora, hoje já me irritou um pouco. Porque uma coisa é você estar numa fase ruim, tá lutando, tá tentando, a bola não entra, as coisas não dão certo. Hoje o cara não conseguia parar de pé. Não conseguia dominar uma bola. Já tá merecendo aquela conversinha no pé do ouvido. Né? Yuri já tá merecendo aquela conversinha. Ei, meu irmão, qual é que é? Incrível, não voltou da seleção. Isso é um clássico, é um clichê, né? Não voltou da seleção, é isso? Tá foda o Yuri. Hoje ele me tirou do sério. E o seu Fagner? Aos 40 do segundo tempo entrou o seu Fagner, que deve ter tido dor de barriga antes do jogo. E entrou aos 40. Ah, mas ele tá machucado aí. Então por que ele entrou aos 40? Por que ele não entrou antes? Saísse depois, se fosse o caso? Fagner, você não me engana, Fagner. Eu tô de olho em você, não é de hoje. Foi um baita lateral na nossa história, é inegável. Mas é incrível como de uns 4 anos pra cá, principalmente depois da Copa de 2018, que você é um enganador, chinelinho, gordo, mal profissional, paneleiro, nunca tá lá quando a gente precisa de você. E na hora do vamos ver quando a gente precisa, bate pênalti em final de campeonato pra fora. Acontece, tá bom, vou deixar o pênalti pra lá, tá? Me dói até hoje, mas vou deixar o pênalti pra lá. Mas as atitudes dele, o comportamento dele no resto do ano é que são lamentáveis. Vou fazer um levantamento pra trazer pra vocês aqui de quantos jogos o Fagner faz em média por ano de 2018 pra cá. Aí ele acerta um cruzamento contra o Remo que saiu o gol, nossa, pronto. O Fagner é monstro, o Fagner joga demais. Parabéns, vocês merecem o Fagner. Continuem lambendo as bolas do Fagner, entendeu? Continuem assim. E ele vai continuar mais 5 anos aí. É isso aí.
Muito legal. E é isso, senhores. E é isso. Ou seja, resumindo, deu a lógica hoje, né? Surpresa zero. Surpresa zero. Verdade que no final a gente acaba tendo um pouquinho de esperança, porque sai o gol, nosso gol, aliás, gol contra dos caras. Roger Guedes cobra um escanteio daquele de tirar o torcedor do sério. Rasteiro no primeiro pau, ridículo. O zagueiro dos caras, Piquerez, né? Foi afastado, deu pra trás, gol contra, bizarro. E aí o Corinthians deu uma crescidinha. Os porcos sentiram, até porque já tinha tirado todo mundo, os grandes jogadores dos caras já não estavam em campo. E numa bola que sobrou pro Paulinho dentro da área, era só chutar como um profissional de futebol para pelo menos acertar o gol. Ele não conseguiu sequer acertar o gol. Perdemos a chance de empatar um jogo que de fato não merecíamos ser empatado, tá? Mas enfim, teria sido sensacional, não tem como negar, né? E é isso, meus queridos. Hoje o vídeo é curto. E na falta do que falar a respeito, porque eu não tenho o que falar, né? Todo mundo já sabe. Surpresa nenhuma que aconteceu hoje. O resultado é resultado de alguns anos, de algumas atitudes que a diretoria do Corinthians vem tomando, né? O Corinthians jogar um clássico contra o seu maior rival num desnível assim constrangedor. Desnível constrangedor. É isso aí pra falar pra vocês. Mas vamos lembrar de uma historinha? Tem uma historinha pra contar pra vocês. Porque faz 100 anos essa historinha. Na verdade vai fazer 100 anos em setembro. E essa historinha é muito legal. Em 1923, senhores, o Corinthians estava uma máquina no campeonato. O Corinthians, que vocês sabem, foi tricampeão 22, 23 e 24. Depois 25, 26 e 27 não. E depois 28, 29 e 30 tricampeão de novo. É isso. No primeiro tricampeonato, ou seja, o segundo título do tricampeonato, ou seja, o primeiro bicampeonato da história do Corinthians, né? Em 1923, o Corinthians vinha atropelando todo mundo. E no final de semana jogaríamos contra o Palmeiras no Parque Antártica. Parque Antártica que a essa altura já era do Palmeiras. O Palmeiras compra o Parque Antártica em 1920. Então em 1923 o Parque Antártico, onde o Corinthians jogou desde os primórdios da sua história. Os dois primeiros títulos do Corinthians, em 14 e em 16, são no Parque Antártica, que não pertenciam ainda ao Palmeiras. O Palmeiras compra o Parque Antártico em 1920 e em 23 já é dos caras. Coringão mandando no campeonato, metendo 8, metendo 9, jogando bola demais. E no domingo seria Palmeiras e Corinthians no Parque Antártica. E uma vitória daria o título ao Corinthians. Os caras não apareceram pro jogo, senhores. Os caras deram WO. Ganhamos por WO, os caras ficaram com medo, não apareceram. E o Corinthians acabou se sagrando campeão graças a um WO, a uma fuga do Palmeiras Fujão em 1923. Uma baita festa na Ponte Grande. E eu achei que valia a pena registrar, porque não temos muita coisa para falar dos caras ultimamente, então fica essa lembrança de um momento histórico, 100 anos atrás. Toda vez que um porco vier falar para você, em 33 ganhamos de 8 de vocês, a maior vitória, o placar mais elástico da história do clássico, verdade, o Corinthians tinha vendido 4 jogadores, tentou remarcar o jogo, tivemos problemas, eles não deixaram, né? Beleza. Responda para esses caras melhor do que fugir. Vocês fugiram em 1923. Ontem, mais uma historinha. Ontem, mais exatamente no dia 28 de abril de 1969, portanto ontem fez 54 anos, da trágica morte de Lidu e Eduardo, dois jogadores do Corinthians que vinha bem no Campeonato Paulista de 69, liderava o campeonato, quando um acidente vitimou esses dois jogadores. E na época o Corinthians tentou inscrever outros dois jogadores, mas para isso acontecer era preciso que houvesse unanimidade entre todos os times do campeonato. Adivinhem quem foi o time que votou contra? Sim, o Palmeiras foi contra. O Corinthians não pôde inscrever outros dois jogadores, a coisa desandou, perdemos o campeonato. E é daí que vem o apelido Porco. Desde então, a torcida do Corinthians se refere ao Palmeiras como os porcos, por causa dessa atitude porca de não terem permitido que o Corinthians inscrevesse outros dois jogadores no Campeonato Paulista de 69. É isso, duas historinhas, duas curiosidades para vocês. Aproveitar para agradecer uns valeu rapidinho. Muito obrigado mesmo a todos vocês que entram aqui no canal no YouTube. Clica no botãozinho que tem do lado do joinha ali, valeu. E manda um dedinho pro canal. Agradeço de coração demais, me ajuda muito. Os ingressos estão caros. Viajar para ver o Coringão não é fácil. Rodrigo Samuel, Johnny Atila Bragato, Felipe Prado, Rafael Santos, Igor Dias, Rafael Cardoso, Emanuel da Silva, Matias Vilhena, Luiz Antônio Zompero, Rafael Cardoso, mais uma vez, Johnny Rodrigues, Gabriel Caldeira, Emanuel da Silva mais uma vez e Matias Vilhena mais uma vez. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. E é isso aí, meus queridos. Terça-feira tem mais. Terça-feira o Corinthians tem uma decisão
pela Taça Libertadores. Na verdade não é, né? Mas é. Nós temos que ganhar de qualquer jeito do Del Valle em casa. Ainda mais depois do papelão de termos perdido para o Argentino Júnior em Itaquera. Então na terça-feira voltamos. Espero que com boas notícias. Tem que ser na marra, né? Mesmo que não... É claro que não dá tempo de treinar um time. Ah, não temos técnico ainda. Essa semana houve muita especulação, vocês sabem. A especulação do momento é Roger Machado. Então, antes que vocês me perguntem o que eu acho do Roger Machado. Fraco. É um treinador fraco, nunca mostrou nada. Era o técnico do Palmeiras, só aquele grande time do Palmeiras, que já era um time rico em 2018, perdão, que faz a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, vencem o primeiro jogo em Itaquera por 1-0 e consegue a proeza de perder o jogo da volta de 1-0. O Coringão é grande demais. Levamos para os pênaltis, ganhamos de 1-0, né? Gol do Rodriguinho. Nos pênaltis, Cássio brilhou, pegando a cobrança do Dudu e daquele outro pobre coitado, Lucas Lima, né? E o Corinthians foi campeão lá dentro do estádio dos caras, coisa que eles nunca fizeram em Itaquera. Aquilo foi lindo e o técnico dos caras era Roger Machado, que rodou, nunca fez grandes trabalhos. Eu ficaria feliz com a contratação dele? Claro que não. Eu ficaria feliz com a contratação do Tite. Eu ficaria satisfeito com a contratação de Mano Menezes. Mas de resto, olha, se é para trazer Luxemburgo, se é para trazer esses caras aí que andaram falando, não que eu goste do Roger Machado, não me entendam mal, mas é melhor ter Roger Machado do que não ter técnico nenhum. E hoje o Corinthians não tem técnico nenhum. Parabéns do Willian, está fazendo um silêncio do Willian trabalhando. É isso aí. Esqueci alguma coisa? Com certeza, fica para depois. Abraço a todos, até terça. Vai Corinthians!